Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, pode se colocar, sentar, por gentileza. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo segundo quem escreveu, João, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos encontram a referência, eu quero dizer que o Senhor me dá o privilégio de estar aqui com os irmãos hoje, sendo igreja, participando deste culto ao Senhor, culto com os amigos. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família que está comigo, que nos apoia em nosso ministério. Trago saudações do pastor Haroldo, da sede. Os irmãos recebem em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor João Batista, obrigado por esse convite. Lá estivemos semana passada lá na sede, o pastor nos convidou e, como é de costume, daqueles que recebem um convite de pregar a palavra de Deus, eu fui direto falar com Deus, É Ele quem dá a palavra, é Ele quem instrui na sua palavra. E logo na segunda-feira eu fui trabalhar e falando com Deus, Pai, eu tenho uma semana para preparar uma palavra, eu precisava que o Senhor falasse comigo, e no trabalho mesmo, sem que eu abrisse a Bíblia Sagrada, Deus me levou no meu coração, em minha mente, esse versículo da palavra de Deus, que nós estaremos lendo, João capítulo 14, nós vamos ler até o versículo 6. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos ficar apenas nesses versículos, meus irmãos, que quero trazer hoje uma breve palavra para os irmãos. Eu acredito que, assim como Deus falou no meu coração, há de falar ao teu coração. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, num tempo e um mundo de distrações. É um tempo em que as pessoas estão distraídas. E nada mais fácil acontecer em nossa vida é nós perdermos o caminho enquanto nós estamos distraídos. Acredito que é uma agenda global distrair as pessoas. Através da tecnologia, nós vemos muitas pessoas estão vivendo nesse tempo em que as pessoas olham, mas não vê. As pessoas estão falando, mas não entendem o que falam. Elas ouvem e não conseguem separar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Há um tempo de distração. Nós vivemos nesse tempo, nós vivemos nesse mundo, e a igreja, ela está nesse mundo, inserida neste mesmo sentimento de distração que o mundo tem vivido. Um momento de distração. E distraídos, com certeza, há momentos que nós vamos perder o caminho. Nós podemos errar o caminho. Nós podemos, às vezes, tentar pegar um desvio qualquer. Mas a palavra de Deus vem ao nosso coração hoje, que é as palavras de Jesus para os seus discípulos, no qual ele afirma que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Esta geração que nós estamos vivendo, meus irmãos, ela, por alguns antropólogos, sociólogos, ela vem sendo classificada de uns anos para cá. E houve uma geração antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, chamada geração tradicional. Os pós-guerras, os baby boomers, que é uma geração baby boomers, que é a geração depois dos tradicionais, que eram os filhos da guerra, chamados filhos da guerra. Depois dessa geração vem a geração X,
a geração Y e agora estamos vivendo a geração Z. Não é bem definido essas gerações, porque em uma única geração pode estar 3 gerações incluídas. Nós vemos aqui que nós podemos ter aqui mesmo, na igreja, junto conosco, a geração X, a geração Y e a geração Z, que são os menorzinhos, né? Algumas qualidades dessa geração Y, que é uma geração daqueles que nasceram entre 1980 e 82 a 1992, essas também datas não são bem definidas por todos, não tem um consenso sobre essas datas, mas algumas qualidades negativas em que os sociólogos e antropólogos trouxeram para esta geração, analisaram sobre esta geração, algumas qualidades negativas que se destaca é que grande parcela da geração, eles são folgados, distraídos, superficiais e insubordinados. Era da revolução digital. Então, essa geração em que eu nasci nessa geração, né? Sou de 87, faço parte dessa geração e a gente pode ver que eles estão certos em muitos pontos. Uma geração distraída, superficial, insubordinado, uma geração de jovens muito folgados, esses que nasceram, né? Porque são qualidades negativas. Lógico que tem as qualidades positivas dessa geração, mas eu quero destacar algumas negativas do que faz nessa geração, o que traz para nós uma atenção da geração que nós estamos vivendo, que é uma geração que está perdendo o caminho, que está perdendo a direção do céu, a direção da vida eterna. Então, essas qualidades negativas na sociedade em que nós vivemos, a geração Y, a geração Z é a geração que é o dos menorzinhos, dos pequenininhos, que eles não conheceram a geração sem a era digital, que não conheceram o mundo sem a televisão, não conheceram o mundo sem a rádio, não conheceram o mundo sem a internet. É a geração Z, a mais próxima de nós, que é de 92 a 2010. E agora estão tentando, vendo que será agora chamada a nova geração, a W, que seria o auge, né, da revolução da tecnologia. E nessa geração Z, que também faz parte desse tempo que nós vivemos, algumas qualidades que eles possuem, que é responsabilidade social, um ponto positivo, só que possui uma ansiedade extrema, menos idealização, relação social, desapego das fronteiras globais, as pessoas estão viajando mais e não se apegam tanto à sua casa, à sua cidade, elas viajam mais, e a necessidade de exposição da sua opinião. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esta é a geração que nós fazemos parte. Você pode ser da geração Z, você pode ser da geração Y, ou da geração X, um pouquinho mais velho, mas você faz parte da geração do tempo que nós estamos vivendo. Fazemos parte e nós temos um papel como igreja do Senhor aqui nessa terra, nesse tempo. Temos um papel. E o meu papel hoje aqui, pedindo ao Senhor uma orientação, o meu papel hoje aqui é orientar cada vida aqui sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Mas não é uma responsabilidade apenas minha apresentar esse caminho, é responsabilidade da igreja do Senhor, apresentar o caminho. Apresentar um caminho que nos conduz à vida eterna, através de Jesus Cristo. Quando Isaías, ele recebe o seu chamado, lá no começo do livro de Isaías, ele percebe que ele está no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz assim, não precisa abrir lá, Isaías 6,5 diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando ele percebe que se encontra em meio a um povo de impuros lábios, a situação de calamidade do povo, e ele recebe o chamado de Deus para orientar aquele povo, e as palavras de Isaías
Para quem já leu o livro de Isaías, são palavras duras contra o povo, palavras de juízo contra o povo, palavras de arrependimento, que ele se arrependesse e voltasse para Deus, apresentar aí aquele povo os seus pecados. E quando ele recebe esse chamado, ele reconhece que ele estava no meio de uma geração, de um povo de impuros lábios. Ele reconhece que ele mesmo não era digno de levar a palavra de Deus. O que acontece? Diz que vem um anjo de Deus, pega uma tenaz e ali como uma brasa toca nos lábios de Isaías. Isaías ali recebe o seu chamado para levar a palavra do Senhor. Aleluia. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que olhamos para essa geração e no Brasil, por exemplo, que agora está vivendo o tempo do carnaval, né? É festa para todos os lados. As pessoas em busca de diversão, pessoas em busca de preencher um vazio no peito com alegria, que ao findar aquelas festas e danças e tantas coisas que acontecem, eles estão pior do que quando tentaram encher esse vazio que há no coração deles. A falta de alegria, a falta de paz e a falta desta paz que somente o Senhor pode nos dar é a certeza da nossa salvação. A certeza de que nós estamos no caminho e que em breve nós encontraremos com o Senhor. Nenhum outro lugar nós encontramos uma promessa como essa. Em nenhuma outra religião nós encontramos uma promessa como essa. De vivermos para Deus eternamente, e enquanto nós aqui vivemos e servimos a Ele, nós temos a paz no coração. E que não importa que nós passamos dificuldades ou problemas, aquele que confia em Deus, persevera no Senhor, nas orações, na comunhão, junto da igreja do Senhor, ele permanece firme, crendo nesta promessa, sabendo que o Senhor foi quem fez essa promessa e que Ele há de cumprir. E eu gostaria aqui, meus irmãos, que apresentar essas 3 afirmações que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fez para nós, para o teu povo. Em primeiro lugar, Ele falou assim: eu sou o caminho. O caminho para o Pai, o caminho para a salvação, o caminho para o céu. Jesus, Ele se apresenta como o caminho. E eu gostaria aqui, meus irmãos, de trazer o contexto desse tempo em que Jesus estava falando com seus discípulos. Jesus estava próximo de ser entregar a sua vida na cruz. E o tempo que Jesus ali pregou a sua palavra, e o seu ministério aconteceu aqueles 3 anos e meio, é conhecido como a plenitude dos tempos. Por que plenitude dos tempos? Porque o Evangelho, naquele tempo, o Evangelho teria um livre curso, pelo fato de um Império Romano, que reinava naquela época, era a grande potência daquela época, fez com que todos aqueles povos ali falassem uma única língua, que era o grego koineu, o grego popular. A facilidade de se espalhar a palavra por uma única língua é muito maior. Qual dificuldade nós temos aqui de pregar a palavra de Deus quando não conhecemos a língua japonesa? Isso é um empecilho para mim, talvez um empecilho para você, mas quando você aprende a língua japonesa, já não é um empecilho mais. Enquanto você tem uma oportunidade, você fala do amor de Deus, você fala da criação de Deus, da salvação do Senhor. Então era necessário que naquela época, quando Jesus ele haveria de ser entregue, todos falassem uma mesma língua. Outro fator muito importante é que Roma ele constrói estradas, que naquela época não havia estradas, era uma necessidade das pessoas passarem por rios e subirem montanhas, caminhos apertados, difíceis. Mas o Império Romano ele constrói muitos quilômetros de estradas. Era chamada de cursos públicos. Quem já ouviu aquela frase, uma frase famosa, todos os caminhos levam a Roma? Acredito que a maioria das pessoas já ouviram, é por esse fato. A helenização, a cultura grega
toda implantada no tempo em que Jesus manifesta o seu ministério aqui na terra. Então a facilidade que houve de se espalhar a palavra de Deus foi por esses fatores, por causa desses caminhos. A facilidade que se encontrava de saber onde estava a potência que era Roma. Meus irmãos, eu não sei se você já se perdeu muito enquanto você procurava alguma coisa, seja nas estradas. Quando ainda não tinha GPS, que você pegava um caminho e você tinha um destino a chegar, mas por algum motivo você virou um lugar errado. Você pegou uma rua errada e aquilo que você tinha o caminho certo a seguir, de repente você se encontra perdido. Com um sentimento ruim que há no nosso... Há um sentimento ruim, um sentimento de perda de tempo, um sentimento de eu não vou conseguir chegar naquele lugar. É um sentimento ruim. É o sentimento de você estar perdido, de você ter perdido o caminho, de você não estar mais no caminho. Mas de repente você encontra algo que você já tinha visto, um ponto de referência, e novamente você fala, eu encontrei novamente o caminho. Estou novamente na direção, aqui eu sei para onde eu vou. Eu quero trazer uma reflexão para a tua vida. A caminhada cristã, por vezes, pode nos levar a perder o caminho. Numa geração de que pessoas estão muito distraídas com as coisas que acontecem no mundo, a globalização e a facilidade de informações às vezes nos tira o nosso tempo com Deus, tira o meu tempo com Deus. Tira o nosso tempo de oração, o nosso tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor. E essas distrações, por vezes, nos tira do caminho. O caminho que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Caminho de salvação, um caminho de prosperidade, um caminho no qual Ele vai direcionar a tua vida para os planos que Ele quer na tua vida. Em tempo de distração, a facilidade de perder o caminho é muito grande. A probabilidade de se perder o caminho é muito grande, de perder a direção de Deus é muito grande. Eu quero perguntar para você, aonde você se encontra nesse momento? Num caminho que está levando para o centro da vontade de Deus? Você se encontra num caminho no qual você tem certeza da tua salvação? Você se encontra no caminho no qual você tem certeza que o Senhor está direcionando você e você tem paz no teu coração para permanecer neste caminho que você se encontra hoje? Ou você tem sentido perdido e está precisando hoje desta palavra? Jesus é o caminho. Aleluia. Mas eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus morreu na cruz. Mas aqui os seus discípulos, quando interrogam o Senhor Jesus, aqui no caso Tomé, ele diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos então saber o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tem visto. Conhecer o caminho, meus irmãos, é saber o amigo que você tem do teu lado todos os dias. Jesus te deu uma promessa, na tua palavra está escrito que o Senhor Jesus jamais nos deixaria só, que Ele subiria ao céu, mas nos enviaria o Consolador, e que todos os dias da nossa vida poderíamos clamar a Ele, e que Ele se faria presente em nosso meio. Esse amigo eu quero te apresentar, esse amigo é o caminho. Quando nós conhecemos o caminho, nós sabemos para onde nós vamos. Quando nós nos aprofundamos em conhecer o caminho, nós sabemos a direção.
Mas quando nós afastamos de conhecer a Deus, da intimidade com Jesus, da intimidade da oração, da intimidade com o Senhor, nós começamos a como se fosse um GPS sem sinal. É como se fosse um GPS quando você entra num túnel e lá dentro do túnel tem bifurcações. Não tem o sinal, mas você precisa saber para que lado você vai. Talvez o momento que você está vivendo é um momento que você está dentro de um túnel, há bifurcações na tua vida, há escolhas a fazer, e você não sabe para que direção tomar. Talvez você esteja procurando um lugar para servir a Deus. Talvez o teu coração está chorando dentro de você, a tua alma clamando a Deus, porque diz a palavra do Senhor que a nossa alma, ela chora, ela clama por Deus. Isso você só vai conseguir entender a direção de Deus, você vai conseguir entender a vontade de Deus na tua vida, quando de todo o teu coração você se dedicar a conhecer Jesus. Quando de todo o teu coração você se entregar a Ele, você vai conhecer o caminho. Glória a Jesus. Como é o ruim, meus irmãos, o sentimento de estar perdido, sem saber que direção tomar, que escolha fazer. Como é difícil você não encontrar o caminho. É por isso que Jesus colocou esta palavra hoje para você ouvir. Ele está te chamando. Eu sou o caminho. Essa dúvida que está no teu coração, Deus está falando com você, eu sou o caminho. Eu posso direcionar a tua vida, e vida de paz, e vida de certeza de salvação, certeza de estar na presença do Senhor. Vamos buscar mais a Deus, buscar a direção do Senhor. Mais uma pergunta, você se sente estar no caminho? Acredita que o céu é o seu destino final? Jesus aqui diz em sua palavra, eu irei preparar-vos um lugar. Esse lugar que Jesus está falando é o céu. No versículo 1 ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há uma morada para você. O fim deste caminho é o céu. O fim desse trajeto é você encontrar com Jesus. Em meio ao caos que está o mundo nesse momento, em que o pastor falou, tantas pessoas com medo. As pessoas estão com medo, a gente sente medo, a gente vê os nossos pequeninos, a gente sente medo. Uma pandemia acontecendo. Mas em todo o tempo, há no meu coração uma certeza que o fim do caminho que eu estou trilhando é Jesus. É abraçar o Pai, é o céu, é a eternidade com Deus. Que você tenha hoje ainda esta alegria no teu coração de saber que você encontrou o caminho, que você está no caminho, que você vai seguir esse caminho e que no final deste caminho você abraçará o Senhor nosso Deus. Você abraçará Jesus que morreu na cruz por você, que entregou a sua vida por você, porque Ele é o caminho. Jesus ele também declara que Ele é a porta. Jesus explicando sobre o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, que haveria de vir falsos pastores, e nós vemos aí o mundo cheio de falsos pastores. Ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, do bom pastor que Ele é, nós entramos, aleluia, por esta porta que é Jesus. E Jesus ainda nos diz que nós encontraremos pastagem. Ele fazendo esta analogia de nós somos como ovelhas, e que Ele, como bom pastor, é a porta das ovelhas. Quando nós entramos por Ele, nós encontramos pastagens. Nós encontramos paz. Nós encontramos o caminho. João 10, 9, é o versículo que eu estou dizendo. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e assará pastagens. Aquele que entra pela porta, meus irmãos,
ele encontra a salvação, porque ele encontrou a vida, ele encontrou Jesus. E a segunda verdade, a afirmação que Jesus diz, ele diz que eu sou a verdade. Existe verdade absoluta, meus irmãos? Sabe que as pessoas têm dito que não existe verdade absoluta. Mas ao afirmar que não existe verdade absoluta, já é uma contradição. Aquele que afirma que não há verdade absoluta, ele se contradiz na sua própria afirmação. E quem defende que não existe verdade absoluta, nós, servos do Senhor, acreditamos que a verdade absoluta está aqui em nossas mãos. É Jesus, o nosso Salvador, Ele é a verdade absoluta. Ele mesmo diz que Ele é a verdade e que tudo quanto Ele nos ensinou é a verdade absoluta. Mas quem não acredita que existe verdade absoluta hoje, eles vão defender o relativismo. Tudo é relativo, depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Mas até essa afirmação ela se contradiz em si própria. Que tudo é relativo. Não é tudo é relativo. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade é que nós pregamos hoje, Jesus, o Salvador. Jesus a verdade. Ele mesmo afirma isso, que Ele é a verdade. No Brasil, nós temos um presidente hoje que é quase um slogan de sua candidatura. Ele tem citado João 8,32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo que aquele que conhecesse Ele, a verdade, Ele haveria de libertar dessas falsas opiniões, dessas falsas ideologias. Mas Jesus vai nos libertar do quê? Você poderia perguntar: Jesus vai me libertar de quê? Jesus falava das práticas religiosas daquela época, no qual nada agradava a Deus, liderada pelos escribas e fariseus, que eles buscavam a glória dos homens. Esse é o contexto da palavra que Jesus diz: conhecereis a verdade. Só que ao mesmo tempo que ele fala, conhecereis a verdade, Jesus se declara a verdade. Ou seja, se você está procurando uma verdade na tua vida, se você está procurando um sentido na tua vida, se você está procurando encher um vazio que há no teu coração, no teu peito, Jesus disse: eu sou a verdade que você procura. Jesus está dizendo: eu sou aquele que pode preencher o vazio que há no teu coração. Eu posso ser o amigo que você não tem. Eu posso ser a companhia de todas as noites que você não tem. Eu posso ser o companheiro que você não encontrou ainda. Eu posso ser. Porque Ele nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão da mentira. A verdade, ela nos liberta do engano deste mundo, meus irmãos, da distração generalizada, das raízes que por vezes nós queremos lançar nesse mundo. Jesus deixou claro para nós que nós somos peregrinos nessa terra. A nossa existência, meus irmãos, não passa de 70, e aqueles que passam de 70, até a palavra de Deus diz que é enfado e cansaço. 70 anos. Quando nós somos pequeninos, 70 anos parece tão longe de chegar. Olhamos para aqueles que têm 40 anos e falamos velho. Mas quando nós chegamos nos 30, 35, 40, nós falamos: o que eu fiz da minha vida? Já. Mas tão rápido, Deus!
Tão rápido, Pai, tem passado. Parece que foi ontem que eu brincava com meus amigos. Parece que foi ontem que eu saí da faculdade. Parece que foi ontem que eu me casei. Parece que foi ontem que eu constituí a minha família. Passa rápido, meus irmãos. Em tempo de uma distração generalizada, foque no Senhor. Foque no caminho. Foque na tua salvação. Foque na adoração a Deus, na presença de Deus. Jesus, ainda na sua terceira afirmação, ele diz: eu sou a vida. Se há alguma dúvida no teu coração ainda, meus irmãos, Jesus ainda afirma que Ele é a vida. Ou seja, para aqueles que não têm Jesus no teu coração, carecem da vida, carecem, sabe, dessa vida abundante, de viver dia após dia, com esperança, com vigor. Sabe esta vida de quem realmente serve ao Senhor, de quem realmente está na presença de Deus, está buscando dar o seu melhor ao Senhor, ainda que por vezes não conseguimos, mas buscamos agradar a Deus em todas as coisas, ainda que falhamos, ainda que pecamos, ainda que a palavra nos diz, não faça, nós façamos. Nós nos levantamos e podemos dizer: Senhor, tem misericórdia, que a Tua graça nos alcance e me dê oportunidades, meu Pai, de melhorar, nos dê oportunidade de viver uma vida plena na Tua presença, e aquilo nos enche de alegria, nos enche de paz, nos coloca um sorriso no rosto, e nós podemos assim transbordar dessa paz e dessa alegria que Deus nos dá. É porque Jesus é a vida. Jesus é o único que pode nos dar a vida. Em Gálatas, não precisa abrir, meus irmãos, eu vou ler para os irmãos. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo dizendo, são palavras do apóstolo Paulo, ele compreendeu que essa vida é muito passageira, e que ele teve encontro com Jesus, e ele falou: eu estou crucificado com Cristo. Esta vida que vivo eu, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Paulo estava dizendo: eu entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés, faça dela, Senhor, o que o Senhor quiser, direciona a minha vida, Pai, usa-me nas tuas mãos como o Senhor quiser. Trabalha na minha vida, Pai, ela é tua. Eu crucifiquei a minha vida, as minhas paixões, os meus desejos, os meus sonhos. Paulo estava dizendo: está na cruz, ó Pai, está crucificado com o Senhor. Paulo estava dizendo: eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. Paulo estava dizendo: eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. E quando ele compreendeu isso, ele pôde dizer essas palavras: esta vida que vivo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vontade de Deus feita no meu coração. Isto era o combustível que alimentava a fé do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, versículo 8. Para mim finalizar a palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse também. Carta aos Romanos. Glória a Jesus. Capítulo de número 6, versículo 8. Viver para Deus, mortos para o pecado. 6:8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus
como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus irmãos, eu convido você hoje a se apresentar diante de Deus, instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus para a vida, deixando todo o embaraço de pecado que existe nesse mundo, deixando todas as coisas, que nós possamos ser luz neste mundo. Meus irmãos, ao teu lado, aonde você vive, aonde você trabalha, existem pessoas que querem ver a luz de Cristo que há em você. Existem pessoas necessitadas, pessoas que estão a ponto de tirar a sua vida. E Jesus hoje, Ele se apresenta a você, para que você se entregue como instrumento nas mãos dEle. Para que você gere vida ao teu lado, aonde você estiver. Para que você apresente o que você ouviu hoje, o caminho. Para que você apresente quem é, aleluia, a verdade e quem é a vida. Jesus está pedindo que você se apresente como instrumento, porque Ele quer usar a tua vida. Glória a Jesus. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos. Sua esperança é o céu? É uma pergunta. Uma geração distraída, que tem perdido o caminho do amor, o caminho do perdão, em uma sociedade que está de mal a pior, longe dos caminhos de Deus. A sua esperança é o céu, ou a sua esperança é construir riquezas nessa terra e lançar raízes aqui? Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tudo aqui ficará, mas a nossa alma, ela tem uma eternidade, e nessa eternidade há uma bifurcação, há dois caminhos. É uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. Você está no caminho, trilhe o caminho para a eternidade com Deus, a salvação eterna em Jesus Cristo. A sua esperança deve ser o céu. Que caminho você tem tomado? Em que ou quem você tem crido? Para quem você tem vivido? Tem vivido para o mundo ou tem vivido para Deus? Hoje Deus te chama a viver para Ele, a se apresentar a Ele, porque Ele quer encher o teu coração daquilo que o mundo não pode dar, da paz que o mundo não pode dar, te oferecer, na qual nem mesmo o mais íntimo amigo pode te dar, a não ser Jesus Cristo. Ele é a salvação, Ele é a paz. Amém, meus irmãos? Eu agradeço por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E o meu desejo é que você guarde esta palavra no teu coração e hoje tome uma decisão na tua vida. Para aqueles que já tomaram essa decisão, olhe para o teu interior e veja: estou no caminho, estou na vontade do Pai, estou fazendo o que Ele quer da minha vida, estou sendo instrumento de Deus. Se sim, glória a Deus. Se não, volte para Ele, seja o instrumento na mão de Deus. E para você que ainda não tomou essa decisão, que você possa no teu coração agora falar com Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero esse caminho, Pai. Eu quero essa verdade. Eu quero ter vida e vida com abundância. Enquanto eu viver aqui, eu quero me apresentar diante do Senhor como instrumento nas tuas mãos, para também trazer vida às pessoas que estão ao meu redor. Eu quero orar com você. Apenas abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Jesus, por esta rica oportunidade, Senhor, de pregar a tua palavra, Senhor. Que cada coração, ó Pai querido, que aqui ouviu, assim como o meu coração que recebeu esta palavra, Pai, quero estar na direção do Senhor todos os dias da minha vida, quero ser um instrumento nas tuas mãos e quero gerar vida, Senhor, àqueles que estão, Senhor, perdidos, sem o caminho, sem encontrar o caminho, sem encontrar a verdade, Pai, com vazio no peito.
Deus bendito e santo, revela a tua vontade aos teus filhos. Senhor, mostra o caminho, Senhor. Chama, Senhor, com o teu Espírito Santo nesta hora. Aqueles que estão indecisos, meu Pai, e que ainda, Senhor, meu Deus, não encontraram o caminho, Senhor, da salvação. Pai querido, eu sei que o Senhor se apresenta nesse momento e nesses corações. Pai, chama. Senhor, vem libertar, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Vem nos libertar de tudo, Pai, o engano deste mundo, Senhor. E nos desperta, Senhor, como igreja, Pai querido. Não queremos estar desapercebidos, meu Senhor, a Tua voz. Senhor, queremos conhecer, meu Pai querido, a Tua vontade, o Teu caminho, Senhor. Que esta paz, Senhor, venha, Senhor, estar todos os dias no nosso coração. Que o Senhor possa encher, Senhor, cada vida, cada coração nesse momento, Senhor, com Tua doce e gloriosa presença, Pai. Assim eu apresento cada vida nas Tuas mãos, Jesus. Assim eu apresento, Senhor, cada alma diante de Ti, Papai querido. Pedindo, Senhor Jesus, encontra, Senhor, estas vidas, ó Pai, os Teus escolhidos nesta hora, Senhor, e toca com Teu Espírito Santo, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.